Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem, todos em casa, tá? Bom, vamos fechar o mês de maio, né? Hoje é a nossa última aula, última sexta-feira de maio. Vai fechar o mês com uma lição nova, tá? A gente viu a Lesson 3 ao longo do mês. A nossa última aula eu fiz a correção das páginas, tá? Eu espero que esteja ficado tudo ok. Mais uma vez, reforçando que em caso de dúvida, em caso de um maior esclarecimento, podem chamar a tia Sara no WhatsApp, que eu tô lá à disposição de vocês para qualquer dúvida e qualquer esclarecimento, tá bom? E aí a gente vai encerrar o mês com uma lição nova, tá? A gente vai encerrar o mês com a Lesson 4. Tá? Que é uma lição muito interessante que vai fazer com que a gente entenda um pouco mais dos estabelecimentos que a gente encontra aqui na nossa cidade, tá bom? O título da Lesson 4 é Is there a supermarket near here? Há um supermercado próximo daqui? Então a gente pegou o título da lição, na verdade ele é bem sugestivo, para fazer com que a gente entenda, que a gente compreenda esses estabelecimentos que vão formar uma cidade. Que o livro de vocês, ele traz alguns deles, tá? Que a gente vai detalhar aqui no passo a passo, tá bom? O primeiro que traz pra gente é o supermarket. Supermarket, que significa supermercado, tá bom? A drugstore, que significa farmácia, tá bom? Bookstore, que significa livraria. Lembrando que, desmembrando a palavra, book significa livro, store significa loja. Como é o nome que a gente dá à loja que vende livros? Livraria, ok, crianças? Restaurant, que é um restaurante. Theater, que é o teatro. Bank, que é o banco. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui, pronto, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Coffee shop é uma cafeteria ou simplesmente café, que a gente aqui utiliza as duas expressões, e o post office, que significa agência dos correios, tá? Então a gente tem alguns desses estabelecimentos, não são todos, claro, mas alguns deles que vão fazer com que a gente compreenda. Tia Sara, fica mais fácil eu entender se eu assimilar algum exemplo. Pois vamos lá. Como é que eu poderia dar um exemplo? Supermarket, Frangolândia, por exemplo, né? Um exemplo de uma drugstore, Pague Menos. Um exemplo de uma bookstore, Saraiva. Um exemplo de um restaurant, Coco Bambu. Um exemplo de um theater, José de Alencar, né? Um exemplo de um Banco do Brasil. Um exemplo de um coffee shop seria o Café Consulado, né? Um exemplo de uma cafeteria. E o exemplo de post office é simplesmente agência dos Correios, tá? Que a gente tinha um para se expressar, mas a gente não tem mais, certo? Então, esses são um dos principais estabelecimentos que compõem a nossa cidade. Claro que existem outros, existe igreja, existe escola, existe praça, tá bom? Isso a gente vai ficar para ver no decorrer das nossas aulas. Por hora, o livro de vocês, inicialmente, nessa Lesson 4, ele traz apenas esses estabelecimentos. Então, a gente, para não expandir muito e acabar confundindo a cabecinha de vocês, a gente vai se limitar a esses 8 estabelecimentos, tá bom? Vamos embaixo, tá? Aqui tem uma planta, né, de um bairro, e aí tem vários desses estabelecimentos que a gente acabou de ver, ó. Nós temos a school, só pra aqui, ó. School significa escola, né? Isso eu já comentei com vocês no decorrer do ano passado, né? Nós temos o hospital, que é o hospital. Nós temos aqui, ó, o bank. Nós temos o post office. Nós temos a drugstore, que se a gente for fazer a análise do nosso mapa, né, do entorno da nossa casa, ou de onde a gente estuda, a gente vai encontrar alguns desses estabelecimentos. E aí, baseado nisso, eu trouxe aqui para vocês antes de entender o modelo que o livro traz, que vocês entendessem o significado dessas duas palavrinhas, tá? O significado da palavra near e o significado da palavra next. Near significa próximo ou próxima, tá? Near significa próximo ou próximo. Quando eu quero me referir a um determinado lugar, está próximo ou não a um outro, certo? E a expressão next significa ao lado, certo? Então não confunda. Near significa próximo ou perto, né? E next significa ao lado. Então o livro de vocês, ele traz aqui embaixo dessa planta, ele traz duas frases, em que diz o seguinte, ó. Ele traz como modelo, né? The school is near the hospital. A escola está próxima ao hospital. Vamos ver a posição aqui no mapa da escola com o hospital, ó. Nós temos aqui o hospital e nós temos a school.
eles estão próximos, eles não estão lado a lado. Por isso é que ela usou a expressão near, tá bom? Agora, na segunda frase, ele diz assim, ó. The restaurant is next to the bank. Ele está dizendo que o restaurante está ao lado do banco. Vamos verificar onde é que está o restaurante. Aqui, ó. Tá bom? Ficando aqui bem com o bank. Então, por isso que ele usou aí, ao invés de usar o adjetivo, a preposição, perdão, near, ele usou a preposição next, tá? Então, the restaurant is next to the bank, está dizendo que o restaurante está lado a lado com o banco, tá certo? Esclarecimento para vocês. Claro, em relação à nossa cidade, isso aí a gente vai aperfeiçoando e conhecendo a nossa cidade à medida que a gente for avançando no conteúdo e fazendo as nossas atividades. Tranquilo? Vamos para mais um ponto. Aqui a gente sai dos elementos que compõem a cidade para os dias da semana, certo? São super simples também, super fácil de vocês assimilarem, tá? O livro aqui traz um calendário, no caso do mês de January, que é o mês de janeiro, e traz aqui os dias da semana, né? Destacando aí em azulzinho os 2 dias que compõem o final de semana. Então, nós temos, só para o dia, daqui para ficar mais pronto, nós temos Monday, que significa segunda-feira, Tuesday, que significa terça-feira, Wednesday, que corresponde à quarta-feira, Thursday, que corresponde à quinta-feira, Friday, que corresponde à sexta-feira, Saturday, que corresponde ao sábado, e por fim o Sunday, que corresponde ao domingo, certo? Só recapitulando para que vocês memorizem a pronúncia, tá? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday e Sunday, ok? Direitinho, tá? Com a gente, certo? Então, aqui, se vocês observarem, ele colocou a segunda-feira como sendo o primeiro dia da semana. No caso, o nosso inglês, que é americano, ele estabelece que é como se fosse o primeiro dia útil. Por isso que ele coloca a segunda-feira e não o Sunday, que é como a gente, no nosso calendário aqui, é usual, né? A gente começa a semana do domingo. Então, eles, por uma questão mesmo de dia útil, dia comercial, né, dia de atividades, eles colocam o Monday como sendo o primeiro dia da semana. Mas isso aí, pra gente, não influencia muita coisa. O importante é que vocês entendam a semana em português e que vocês façam essa relação com o dia da semana em inglês, tá bom? É isso, meus amores. Espero que vocês tenham aprendido, tá? Deixa eu voltar aqui para a nossa tela inicial. Espero que vocês estejam aprendido, tá? E que as dúvidas vocês podem tirar comigo lá no WhatsApp, tá bom? E que vocês aprendam, façam as tarefinhas, tudo direitinho. E próxima sexta-feira nós temos mais um encontro, ok? Goodbye!